Eu já fui de direita. Vou contar a história como que eu deixei de ser de direita. Mas eu acho. Ah, será que eu vou contar agora ou no final? Ué, é meio chato o assunto, assim. Não tem, assim, muita. O resumo. Eu tinha uns 13 anos, era 2018, eleição que o Bolsonaro foi eleito. Eleições ali, as pessoas estavam brigando por política, as pessoas estavam tipo, deixando de falar uma com as outras. E eu me lembro de olhar para aquilo e eu me lembro de ter falado assim: não, eu pelo menos quero entender qual lado eu posso escolher. E eu virei um cara direito. Eu, pelo menos, o meu pai disse que eu apoio o Bolsonaro. Eu não me lembro. Eu me lembro de eu ser um cara direito, tá? Mas não me lembro de eu ter apoiado o Bolsonaro. Eu, me lembro, eu era assim, ó. Eu já fui um cara de direita, entendeu? Que, tipo assim. Mas com o tempo eu fui percebendo certas coisas, assim, da direita brasileira, da dita direita brasileira, que na verdade é extrema direita. E fui vendo certas contradições, ao mesmo tempo fui lendo outras coisas. E aí que tá, eu li bastante coisa diferente, assim. Tipo, eu me lembro, eu li o primeiro filósofo que eu li, de política, né? Foi o Murray Rothbard. Murray Rothbard, cara. Eu li o Anatomia do Estado dele, e eu acho que é dele também o Ética da Liberdade. O Ética da Liberdade eu achei complexo, não li até metade. Mas assim, eu gostava, eu via muitos vídeos do Hans Hermann Hoppe também. E, enfim, e aí eu via pra caralho esses caras, enfim. Só que tinha certas questões assim que eu via que os ANCAPs eles eram muito sem noção. Principalmente na pauta de direitos humanos. Foi sempre uma coisa que eu. Isso foi sempre algo que eu. A questão da pena de morte começou. Eu sempre fui contra. Sempre fui contra a pena de morte. E essa pauta da liberdade de expressão também. E, enfim. E eu comecei a ler esses dois caras aí. Na verdade, o único cara que é o Murray Rothbard. E depois tinha vários livros na Amazon em PDF. PDF não, na Amazon Kindle de esquerda, assim, então Karl Marx, Trotsky. E o livro que me fez começar a considerar. Com o tempo eu deixei de ser ANCAP. Com o tempo fui vendo assim, que esses caras eram muito loucos, sabe? Era mais assim, uma parada muito. Chegava num ponto de. Quando começava a questionar leis, começava uma coisa muito absurda, começava a ficar uma coisa, ah, quem tem dinheiro manda. Ah, porra, pera lá, isso não é certo, sabe? Aí, tipo, começou uma coisa de justificar cartel, eu me lembro, assim, sabe? Fiquei, pô, isso aí é crime, isso. E uma pergunta que eu sempre tive era, tá, e se uma empresa que tem concorrência chegar ao ponto de virar monopólio? O Estado tem que intervir ali, tem que ter uma lei para que isso não aconteça. Eu nunca vi o ANCAP responder sobre isso. Mas, não, que a concorrência naturalmente não vai, nunca aconteceu isso. Porque se fosse o caso, Big Tech não seria monopólio hoje, sabe? A Globo não seria um monopólio hoje. E a questão da que eu estava falando, que me fez deixar, daí eu virei neoliberal. Eu fiquei acreditar no sentido de que o Estado deveria garantir as liberdades individuais. E também, mas também tinha outra coisa que é importante. Eu nunca me identifiquei muito com o bolsonarismo, porque primeira questão ambiental, tipo, nos primeiros 6 meses eu tava cagando meu ambiente, uma pauta que eu dou importância. A questão de LGBT e eles ser a favor de pena de morte. Então, essas questões eu nunca gostei muito. E com o tempo fui vendo que era, conforme eu ia lendo e vendo mais sobre o Bolsonaro, era um cara de extrema direita. Né? Eu fiquei, tipo, eu fui de direita uns 8 meses, sabe? Porque daí eu li o livro do Trotsky, A Crise de 1929, tinha uns 13 anos, 14. E aí, ali ele falava que se o Estado estivesse lá para prevenir, para garantir que as pessoas tivessem emprego, então não teria uma crise econômica, porque não teria crise no consumo e o Estado estaria garantindo o mínimo. Eu me lembro quando eu li isso e minha cabeça explodiu de um jeito maravilhoso. Assim, explodiu pra caralho, entendeu? E
Daí foi quando eu pensei, pô, o Estado é mais importante do que eu pensava. Porque assim, tu pensa os caras que são anarquistas, é a filosofia do anarquismo, e quando eu falo anarquismo, é o anarquismo da esquerda, não o anarquismo da direita, que não é anarquismo sério pra mim. Anarcocapitalismo pra mim é só feudalismo. É só nome bonito pra feudalismo, sabe? É uma parada muito. Tem uma profundidade intelectual ali? Tem, mas chega num ponto em que assim, é muito raso, sabe? É a profundidade de um pires, entendeu? Que nem o Cauê Moura disse. Então o cara que é ANCAP chega num ponto. E além de que é o seguinte: 90% dos caras que se dizem ANCAP são, na verdade, pessoas de extrema direita. Não tem assim. Eu me lembro na pandemia mesmo, eu tinha um certo respeito intelectual pelos anarcapitalistas, justamente porque eu tinha lido os livros, porque eu tinha visto os caras, eu tinha falado, porra, esses caras não estão tirando a parada do rabo. Eles falam umas merdas, mas aí todos os respectivos lados falam. E eu me lembro muito bem da pandemia que tava falando uma coisa de fechar, de quarentena, e simplesmente eles foda-se, caguei, Paulo Cogos também, cara. Nossa, meu Deus, era uma coisa assim. O Flow Podcast teve muita parte, fez muita parte da minha formação política pela questão do debate, da discussão. O Flow Podcast, cara, era muito maneiro em 2018, assim. Na pandemia eles fizeram sucesso pra caralho, né? Mas em 2018 era muito legal ver o quanto ah, gostar daquilo era uma parada underground, sabe? Era uma parada assim, porra, ninguém conhece muito.